Oi, no vídeo de hoje a gente continua nossa série falando sobre a vida de São José Maria Escrivá, inspirada então no capítulo 6º do livro Fundador do Opus Dei, que fala sobre os apontamentos íntimos de São José Maria Escrivá, aquelas notas que ele ia escrevendo durante as suas orações, ou coisas que ele pensava em falar para Deus, ou coisas que Deus dizia para ele. E essas notas que são trazidas nesse capítulo, elas demonstram muito tanto o estado de espírito de São José Maria Escrivá, a sua vida de oração, mas também os acontecimentos e fatos que estavam surgindo na sua volta. Ali pelo ano de 1931, é fundada a Segunda República da Espanha, que é um processo político, enfim, é um acontecimento político na Espanha, em que as pessoas cada vez mais não gostando de igreja, a gente já via esses tempos falando sobre aquele operário que abraça São José Maria Escrivá e suja a roupa dele toda de branco, quer dizer, fica batendo nele e daí São José Maria Escrivá o abraça, justamente porque o cara já tinha uma raiva de padre e o clima na Espanha tá assim, Depois que é fundada então a Segunda República Espanhola, esses ataques contra a igreja começam a ser cada vez mais fortes, Em 11 de maio de 1931, começam então alguns ataques a edifícios, a igrejas, a instituições, a conventos, ataques incendiários, apedrejamento de padre na rua. São José Maria Escrivá ele chegou a apanhar algumas vezes e ser ofendido, enfim, várias coisas bem intensas. E é muito interessante pensar como São José Maria Escrivá ele abordou essa situação, Na verdade, nesse vídeo eu quero trazer 2 pontos. Eu quero falar um pouco sobre como São José Maria Escrivá lida com essa instabilidade da sociedade, No caso, essa instabilidade política e que se reflete não só, digamos assim, uma política de elite, Uma política em que as pessoas estão lá em cima comandando e que o povo sofre, mas essa política que está cada vez mais dentro do povo, Então, é um problema, assim, que não é só o Estado que quer ser laico, mas os próprios trabalhadores têm raiva da igreja, Estão sendo influenciados politicamente. E depois falar um pouco também sobre a infância espiritual, sobre essa nova luz que São José Maria Escrivá vai ter a respeito da fundação da obra e do caráter, assim, digamos, que a gente chama de carisma da obra, Bom, então, com esses atentados todos que vão acontecendo, São José Maria Escrivá sofre muito, mas eu acho que a gente pode tirar para a nossa vida algumas formas como ele lidou com isso, São José Maria Escrivá, ele via esse cenário político todo como uma provação contra a igreja, Que nem muitas vezes a gente vê e fala nos grupos aí de WhatsApp, estão sempre falando, ou então, semanas atrás foi a questão do aborto que teve em pauta, então o que vamos fazer, como a igreja, como os fiéis vão se posicionar a respeito disso. São José Maria Escrivá, ele se via muito tendo uma serenidade, buscando, não tendo, mas buscando uma serenidade em relação a isso, mas sem carolice, sem aquela serenidade, tipo, ai, Deus vai resolver e ponto. Tipo, tudo é pro bem de Deus. Às vezes a gente vê a situação que o mundo tá e pensa que Deus vai resolver. Então eu tô segura porque Deus vai resolver. Sendo que não é essa a postura que a gente tem que ter. A postura que a gente tem que ter, claro, confiar em Deus, mas é não se abalar, não só porque Deus vai resolver, porque às vezes as coisas não se resolvem da forma como a gente gostaria, e a gente pode perder a fé, porque se a gente imagina esse coronavírus, A gente sempre diz, não, uma hora Deus vai fazer alguma coisa e as coisas vão passar, e não, na minha família não vai acontecer nada. No momento que acontecer alguma coisa com a tua família, tu vai perder a fé, porque tu não pensou nos propósitos que isso pudesse ter, mas só pensou em se livrar disso, e se livrar por Deus, tipo, pedir pra Deus te livrar de alguma coisa. São José Maria Escrivá não faz isso. Ele reza, óbvio, pedindo o fim dessas perseguições, claro, obviamente, mas ao mesmo tempo
ele tem aquela tranquilidade, aquela confiança real em Deus, aquela serenidade, porque não adianta a gente dizer que tem confiança em Deus se a gente tá tendo que, sei lá, tá subindo pelas paredes dentro de casa. A gente não tem confiança em Deus, né? Ou a gente tem uma confiança muito fraca e a gente tem que exercitar para que ela seja forte, né? E São José Maria Escrivá falava isso, né? Enquanto o mal não dorme, enquanto essas coisas não descansam, né? Deus também não descansa. E era assim que ele via a situação. Então a gente pode pegar corona, pode pegar a situação política, pode pegar aborto, pode pegar qualquer negócio, entendeu? Mas a real é essa. Deus não tá dormindo. Não tá. E por mais que as coisas só piorem, Deus ainda não tá dormindo, né? Porque ele não precisa dormir, quem dorme é a gente, né? O mal dorme mais que Deus. Então, é isso, é essa serenidade. Não é tipo, não, Deus vai resolver. Não tá tudo horrível, mas Deus vai resolver. Tipo, não, isso é paranoia. Isso não é legal, isso faz mal, né? Então, buscar essa verdadeira serenidade, uma confiança real, não uma solução imediata através de Deus, né? E São José Maria Escrivá, então, ele buscava, na verdade, dentro de tudo isso, pensar como iam as almas, né? O que acontece nessa revolução, nessa República Espanhola, é que se coloca muito também os trabalhadores contra a igreja. E olha como é providente que a obra tenha surgido justamente nesse contexto, né? São José Maria Escrivá já tinha um tempo, estava fazendo pregações para os operários, né? Pregações a trabalhadores. E junto com isso vem essa guerra, né, dos operários, da política contra a igreja. São José Maria Escrivá, ele não busca resolver a política, porque a política é relativa, entendeu? O que não é relativo? A santidade não é relativa. Então, São José Maria Escrivá vai justamente buscar isso. Como, dentro desse cenário, eu vou buscar a salvação das almas. Não a salvação do país, a salvação não sei o que, a salvação do corona. Não, é tipo a salvação das almas. Que as almas sejam santas dentro disso, né? Porque a diversidade sempre vão ter. Enfim, Jesus não quis descer da cruz, né? Em nenhum momento. Ele permaneceu lá buscando o quê? A salvação das almas. Da mesma forma a gente vai fazer isso. A gente não vai descer da cruz, forçar uma descida da cruz. A gente pode pedir, claro, para que Deus diminua os males, mas a gente não vai guiar a nossa vida em cima disso. Não deixar também essas perturbações crescerem. São José Maria Escrivá, ele tem digamos assim, um espírito colérico, assim, né, ele se irritava com essas injustiças, enfim. Mas ele, por exemplo, via que estava fazendo mal para ele, ficar sabendo das notícias, ler o jornal deixava irritado. Então o que ele foi fazer? Parou de ler jornal, né? E se resolveu, né, ficar quieto e rezar. Ficar quieto e rezar por essas almas. Então, ele tinha alguns rompantes, né, de quando ofendiam na rua. Aconteceu já de São José Maria Escrivá ter algum rompante, responder, enfim. Mas ele resolveu, então, se acalmar, né? Tá tudo nas mãos de Deus, tá tudo nas mãos de Deus. É pra salvar as almas, é pra salvar as almas. Então, o que eu vou fazer? Vai ficar falando mal disso ou daquilo, né? De fulano ou ciclano, me sentir ofendido por isso ou por aquilo. Eu vou rezar por essas almas, né? E vou colocar as coisas na mão de Deus e fazer o meu trabalho. Porque é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que fazer o nosso trabalho e deixar que Deus faça o dele. Porque é assim que a gente vai ajudar Deus a fazer o trabalho dele, fazendo o que ele manda a gente fazer agora, não se preocupando com qualquer outra coisa. E isso, nesse período, São José Maria Escrivá, então, ele conquista, vai conquistando cada vez mais essa consciência da sua pequenez perante Deus e de cada vez mais se colocar nas mãos de Deus, né? Isso que eu falava antes, que era o segundo tópico que eu ia tocar aqui hoje, né? São José Maria Escrivá, ele começa a meditar sobre a infância espiritual. Começa a ler Santa Teresinha, começa a ver essa questão do encher-se de Deus e esvaziar-se de si, né? E vai se vendo cada vez mais como uma criança desamparada. São José Maria Escrivá, ele pega a afeição
por uma imagem do menino Jesus que existe, que tem num convento, que ele está sendo capelão, né? E ele diz isso, né? Eu gosto de ver você como uma criança desamparada, para me dar a ilusão de que você precisa de mim, né? Ele falava isso para Jesus. Então a gente vê o menino Jesus, a gente tem essa impressão, né, de que, cara, Jesus é tão novinho, né, tão desamparado, ele precisa do meu trabalho, ele precisa que eu cuide dele. Só que na verdade a lógica é inversa, né? Na verdade a gente é aquele menino Jesus em Belém. E Deus quer cuidar da gente daquele jeito. E toda a espiritualidade da obra vai começar a florescer para esse lado. São José Maria Escrivá, então, ele vê e ele quer, junto com Deus, que o centro da espiritualidade da obra seja a filiação divina. Né? Essa consciência de que eu sou filho de Deus e de que eu sou pequeno, mas é Deus que vai fazer todas as coisas por mim. Na outra série que eu estou fazendo aqui nesse canal, eu comecei uma série sobre virtudes além dessa, caso alguém não tenha visto, né? E lá eu falo nos 3 primeiros vídeos sobre essa infância espiritual, tanto um pouco por São José Maria Escrivá quanto por Santa Teresinha, e isso também dentro do combate espiritual, enfim. Então eu não vou entrar muito nesses detalhes, mas eu vou deixar aqui no final do vídeo. Geralmente aparece à esquerda alguns vídeos, vai estar ali provavelmente. Mas é isso, se colocar nas mãos de Deus e se fazer pequeno. Né? E isso vai se dar, ele começa a perceber muito também que se dá através de Maria. Nessa época, São José Maria Escrivá vai compor aquele livro Santo Rosário, que acho que é a Quadrante, que publica aqui no Brasil. E, enfim, é um livro bem curtinho, mas para meditar durante a oração do Rosário, né? Meditar todos os mistérios. E todos os mistérios, né, eles têm uma nota, assim, no início, falando sobre como se colocar diante de Deus, se colocar diante de Nossa Senhora para ler, para meditar a vida de Jesus e para meditar os mistérios todos, se fazendo pequeno sempre, né? E São José Maria Escrivá diz, né? Se você quiser se fazer grande, ser grande, faça-se pequeno. E que a gente devia aprender isso com as crianças, né? Não, ele fala, acho que num ponto de caminho, se eu não me engano, não com uma criança de mais de 2 anos, que as crianças com mais de 2 anos já começam a ter alguma malícia, mas como as crianças pequenas mesmo, as crianças totalmente dependentes, né? É esse nível de infância que a gente precisa ter, de um recém-nascido, né? Que chora, 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 mas por mais que não saiba expressar, digamos assim, calculadamente o seu amor por sua mãe, ele instintivamente ama, né? E é assim que a gente deve amar também. Conta-se que numa meditação que São José Maria Escrivá estava assistindo, né, o sacerdote da obra estava dando uma meditação sobre a obra, e São José Maria Escrivá estava assistindo. E esse sacerdote fala, né, que como se fosse o carisma do Opus Dei, né, a santificação no trabalho. São José Maria Escrivá, no meio da meditação, tipo, olha que vergonha pra esse sacerdote, coitado. São José Maria Escrivá, ele se levanta no meio da meditação e fala, desculpa, mas o carisma, né, do Opus Dei é a filiação divina, né, é essa infância espiritual. Então que a gente busque isso, né, quem tem filhos em casa ou tem sobrinhos, crianças pequenas, assim, conviva com crianças pequenas, procure observar, né, nessas crianças como elas agem, né, e como dali eu posso tirar uma inspiração para agir com Deus, né. Deus, ele quer que eu seja filho dele e filho de Nossa Senhora, assim como os meus... Eu não tenho filhos, né? Mas assim como os teus filhos, os teus sobrinhos, os teus alunos de colégio, vai saber, são contigo, são com as suas mães, são com as outras pessoas, né? Completamente dependentes e que só querem dar carinho e amor. Então isso, acho que desse capítulo são esses 2 pontos mais relevantes, né, que eu tinha pra falar.
E também dentro dessa filiação divina, não só ser filho no sentido ser uma pessoa extremamente dependente, mas deixar que o pai faça tudo. Mas querer ser perfeito, né? Como o meu pai é perfeito, como Deus é perfeito, né? E dentro da santificação do trabalho, São José Maria Escrivá fala, né? Não trabalhar como um assalariado, mas como um herdeiro da glória. Então, essa filiação divina, ela não é independente, ela não é separada, ela não é... filiação divina é uma coisa, santificação do trabalho é outra. Mas é as duas coisas, né? Eu trabalho bem, porque eu estou trabalhando pro meu pai, porque eu sou filha de Deus, e eu quero render, contribuir na glória de Deus, né? Sou herdeiro da glória, como é que eu vou incrementar ainda mais as glórias de Deus, né? Através do meu trabalho, através de onde eu tô, através de servir no lugar onde Deus me colocou, né? Assim como os pais às vezes designam tarefas para os filhos fazerem, né? Então, fulaninho hoje lava a louça, fulaninho hoje faz aquilo. Deus também faz isso com a gente, né? Quando Ele nos coloca nesse mundo. Então, Deus designou uma coisa pra mim, Deus designou uma coisa pra ti, e é ali que Ele quer que tu se santifique, né? Assim como uma mãe não quer que um filho deixe a louça limpa pela metade, Deus também não quer que a gente deixe os nossos apostolados e o nosso trabalho feito pela metade. E a gente vai fazer tudo isso assim como uma criança faz para sua mãe e faz para o seu pai, né? Colocando toda a dedicação e cumprindo a tarefa com toda a exigência que ela tem, mas sem esquecer do carinho, né? Então é isso. Convido também vocês a assistirem os vídeos da outra playlist, que eu vou deixar linkado aqui à esquerda no vídeo. Isso é muito estranho, porque, né, não estou vendo nada. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Então, por hoje é isso. A gente se vê semana que vem.